turminha, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso projeto A Páscoa Verdadeira e nós vamos hoje falar um pouquinho, de como que foi depois que Jesus, foi traído, que ele já sabia por tudo que ele ia passar, do sofrimento dele por ter que se separar, de Deus, do Pai dele, que foi a aula de ontem. E hoje a gente vai um pouquinho além, a gente vai falar dos momentos mais tristes, que foi quando Jesus foi preso, depois daquele beijo de Judas, os soldados levaram Jesus, e ele foi lá para casa, eles levaram lá e entregaram ele para os sumos sacerdotes lá para ser julgado. Por que eles prenderam Jesus? Para a gente poder entender. Naquela época, as pessoas só conseguiam falar com Deus por intermédio de algum sacerdote. A gente não tinha livre acesso. Vamos imaginar assim, vamos imaginar uma casa, que Deus está dentro da casa, só que a gente não podia entrar na casa para falar com Deus. Tinha uma pessoa na porta e a gente falava com essa pessoa e essa pessoa entrava, falava com Deus e aí vinha com a resposta pra gente. Entendeu? A gente não podia falar diretamente como a gente fala hoje com Deus. Isso só foi possível depois da morte de Jesus, que vocês vão ver um pouquinho mais pra frente, que Jesus fala que o véu se rasgou. Porque era como se tivesse, uma parede, um véu ali que separava, a gente de Deus. E só depois do sacrifício de Jesus que foi possível que isso se rasgou. Vamos imaginar que a porta quebrou, a parede quebrou, e aí a gente podia acessar Deus o tempo inteiro, livre acesso. Então foi basicamente por isso. Então, quando Jesus veio, começou a pregar, ele começou a falar sobre Deus, e começou a falar que ele era filho de Deus, esses sacerdotes ficaram muito bravos, porque não era assim que acontecia. Como assim ele podia chegar e falar que ele era simplesmente o filho de Deus e começar a falar com as pessoas, e mudar algumas coisas e simples assim, Eles não aceitaram isso. E aí, por isso que eles começaram a perseguir Jesus. Jesus teve muita perseguição, ele teve que sair de vários lugares para que as pessoas não achassem ele, essas pessoas que não concordavam, com esse modo que Jesus fazia e ele pregava. Então, por isso que existia essa perseguição, que esses sacerdotes, eles não acreditavam em Jesus, eles não confiavam que era desse jeito que tinha que ser. Então, por isso que foi muito complicado. E por isso também que Judas, porque como Jesus vivia, saindo de um lugar para o outro, para ele não ser morto, preso, enfim, Judas teve esse papel de mostrar onde que Jesus estava, que ele falou, não, olha, eu vou dar para vocês a localização, tipo um GPS ali, e ele levou, os soldados, os inimigos de Jesus até ele, e mais, ele falou, olha, eu vou dar um beijo para vocês saberem quem é ele, quem é esse Jesus aí. Então, esse é o ponto que hoje a gente vai tratar, tá? Eu tô explicando para que vocês entendam por que existiu tudo isso, por que Jesus foi preso, E aí, depois disso, que ele foi preso, ele foi levado lá para os sacerdotes, não era simples assim para você condenar uma pessoa, Precisa existir um julgamento. Só que não tinha crime, Para você ser julgado, você precisa ter cometido algo errado, você precisa ter feito alguma coisa errada. E Jesus não tinha feito nada errado, não tinha crime ali. Por mais que eles tentassem chamar testemunhas que pudessem falar que Jesus fez alguma coisa, nada do que as pessoas falavam justificava a prisão e a morte de Jesus como eles estavam querendo que fosse feito. Só que os sacerdotes, eles não ficaram satisfeitos, eles ficaram insistindo. E quando eles viram que mesmo assim... E outra,
Jesus, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele já sabia que ele ia morrer, ele já sabia que ele ia ter que passar pelo Calvário, por todo o sofrimento, ele sabia que ele ia ter que pegar todos os pecados para ele, para poder livrar a gente. E por amor, o que ele fez? Ele podia ter se defendido ali naquele momento, onde as pessoas começavam a falar dele. Mas ele ficou em silêncio. E isso foi deixando os sacerdotes mais intrigados ainda, né? Tipo assim, você vai ser preso, você pode morrer, você não se defende. E ele não se defendeu. Ele ficou quietinho ali, só ouvindo, né? Porque ele já sabia tudo o que ia acontecer e nada do que ele dissesse também podia mudar lá a ideia desse povo doido, né? Que queria fazer todo esse mal para Jesus. E aí, o que os sacerdotes conseguiram fazer para que pudesse justificar a prisão e depois a sentença de Jesus, né, com a morte? Eu vou ler aqui na minha Bíblia a passagem que fala sobre isso para vocês, tá? Ele começa assim, ó. Cadê? O sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Porque Jesus ficava em silêncio, mesmo as pessoas falando, né, as coisas sobre ele não se defendia. E aí, Jesus continuou em silêncio, ele não respondeu nada. E o sumo sacerdote lhe disse, e essa parte é onde teve que o sumo sacerdote conseguiu, na cabeça deles, achar alguma coisa, que foi quando ele falou assim, ó: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí tem um detalhe. O sumo sacerdote aqui está fazendo com que Jesus fale em nome de Deus se ele é o Filho de Deus. Só que para ele fazer isso, ele não pode mentir. Ele é o Filho de Deus. E aí daqui a pouco eu vou explicar, depois da fala de Jesus, o porquê que isso condenou. E aí respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Ele falou, tu já disse para o sacerdote, né? Você já falou. Entretanto, eu vos digo, desde agora vereis o Filho do Homem, que era assim que Jesus, né? Ele se auto-falava porque ele nasceu como homem, mas ele era Deus, né? Ele nasceu como homem. Que o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ali ele estava afirmando que sim, ele era o Filho de Deus e ele estaria lá sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E aí, qual que é o problema? O sumo sacerdote enlouqueceu. E aí ele rasgou as vestes, porque esse era uma forma de dizer que ele estava desolado, que ele estava revoltado. E ele rasgou as suas vestes, que naquela época era uma forma de dizer que estava rasgado, né? E ele disse assim: blasfemou! Blasfemou! Que necessidades temos de testemunhas agora? Vocês ouvistes a blasfêmia dele. Ou seja, naquela época, você não podia falar nada sobre Deus, usar o nome de Deus, nada, porque não era só um pecado, era um crime, né? Você era preso, você não podia falar do nome de Deus e nada. E Jesus, ele estava dizendo que ele era o Filho de Deus, e isso para o sacerdote ele já tinha como mentir. Ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus, então na cabeça dele ele já enlouqueceu. E aí ele conseguiu um crime para Jesus. Ele disse, blasfemou, falou mentira sobre, né, absurdo, sobre o nome de Deus, que Filho de Deus, o que você está me dizendo que você é Filho de Deus, que absurdo. Só que Jesus não mentiu, ele era o Filho de Deus, então ele foi condenado por dizer a verdade nesse momento, né? E isso é uma loucura. Mas enfim, ele precisava passar por tudo isso, então ele foi tranquilamente. Depois disso, né, depois de tudo isso, ele sofreu muito. E aí ele foi condenado, né?
eles cuspiram em Jesus, eles bateram em Jesus, eles fizeram coisas horríveis com Jesus, porque Jesus disse a verdade para eles. É um absurdo, né? Mas foi assim. Então, depois disso, Jesus foi entregue ao governador Pilatos, né? Porque ele era quem dava sentenças, né? Os sumos sacerdotes, eles falavam um crime, né? Encontravam um crime, prendiam, só que aí era o governador que tinha que dar a sentença, né? E dizer como que seria feito isso. E aí, quando o sumo sacerdote entregou lá para Pilatos, né? E aí Jesus estava ali diante do governador e sendo interrogado. E aí ele perguntava, tu é o rei dos judeus? Você diz que é o filho de Deus, né? Tu dizes. E aí Jesus falou, você já disse, né? Você está dizendo, não sou eu. E aí, né, todos já tinham, né, culpado Jesus. Ele não tinha mais o que fazer ali. E ele tinha que justificar essa prisão de Jesus e tudo mais. Só que mesmo assim, o Pilatos, ele não tinha crime, né? Ele não tinha justificativa que Jesus fosse morto, como estavam pedindo os sacerdotes. E aí tem uma passagem que fala assim que Pilatos, né? Quantas acusações vocês vão fazer, né? Então, Jesus não respondeu. E aí não tinha jeito, não tinha o que fazer. E sabe o que aconteceu? Naquela época, tinha como era Páscoa, Pilatos, para dizer que ele era bom, ele soltava um dos presos, né, que a população pedisse. Ele dava liberdade na Páscoa, né, na semana de Páscoa, nas comemorações, de um dos presos que estivessem lá. E aí, ele teve uma ideia, ele falou, eu não vou, lavo minhas mãos, né, e ele lavou mesmo as mãos, né, em sinal de, né, para justificar. E aí ele falou assim, olha, eu vou deixar que o povo escolha então. E aí ele pegou, né, o Barrabás, que era um criminoso que estava preso, e pegou Jesus e levou para frente lá, né, do seu castelo, e fez com que o povo que estava lá fizesse o julgamento, né? Ó, falou, olha, eu tenho 2 presos aqui, e aí vocês escolhem quem que vocês querem que seja liberto hoje. Se é Jesus, que se diz filho de Deus, que é o rei dos judeus e tudo mais, aí ele fez todo lá um discurso, ou Barrabás. E aí o povo, incitado pelos sacerdotes, sabe, os sacerdotes estavam lá no meio incitando, e soltem Barrabás, né? Prendam Jesus, soltem Barrabás, enfim, que ficou nessa discussão. E eles acabaram soltando Barrabás e prendendo e condenando Jesus à morte de cruz. E aí não teve o que fazer, né? Estava posto. E aí Pilatos colocou a culpa no povo, né? Porque o povo que escolheu isso e não ele, por isso que ele fez esse símbolo de lavar as mãos. E aí é nesse ponto que a gente vai parar hoje, porque amanhã a gente tem mais uma parte, que é a parte mais dolorida. Mas é isso que eu queria que vocês pensassem. Jesus passou por muita coisa. E todas as pessoas que estavam envolvidas nesse processo fizeram com que ele fosse condenado, com que ele fosse preso e tudo isso. E ele seguiu firme por amor a nós. Jesus é muito lindo, né? E aí, quando passou toda essa parte, Jesus foi entregue aos soldados. E aí, o sofrimento dele começou de verdade. E amanhã eu vou contar essa história pra vocês. Tá bom, meus amores? Estou morrendo de saudade. Amo vocês. Fiquem com Deus, com Jesus. E pensem bem. Tudo que Jesus passou por nós. E por amor, Ele nos ama muito. Então vamos amar Ele também. Tá bom?